Fala, galera! Preparados para mais uma sessão de desgraçamento mental? Então vamos lá! 5 filmes proibidos que jamais serão refilmados, volume 10. Sim, chegamos ao 10º vídeo dessa playlist, que é uma das queridinhas do meu canal. Vem comigo que está começando o Horror Pet. Eu não sei se eu já comentei isso, mas eu adoro pesquisar filmes para esse quadro dos proibidões. Tenho descoberto e redescoberto muitas pérolas undergrounds que meu HD, por questão de espaço, apagou faz tempo. Se você está chegando agora no volume 10, bom saber de 2 cocitas importantes. A primeira é que os conteúdos abordados aqui são pesados, podem acionar gatilhos mentais. Se você for uma pessoa sensível, que se impressiona com facilidade, todo cuidado é pouco, tá? A segunda coisa é, à medida que o ranking for avançando, 5, 4, 3, 2, 1, o nível de desconforto também vai avançar. Óbvio que por conta das regras da plataforma, eu não vou exibir nenhuma cena escabrosa, porém, a simples menção de determinados assuntos pode incomodar, ok? Beleza? Inaugurando o ranking na 5ª colocação, The Little Girl Who Lives Down the Lane, A Menina do Fim da Rua, longa-metragem americano de 1976, estrelado por Jodie Foster, que na época tinha 13 anos de idade. Jodie vive a protagonista, Rin Jacobs, uma garota que se muda com seu pai para uma pequena cidade do interior. Acontece que ninguém vê o patriarca. A menina, bastante inteligente e independente, se vira nos 30, fazendo tudo sozinha, e essa sua autossuficiência precoce chama a atenção dos moradores locais, sobretudo Frank Hallett, interpretado por Martin Sheen, um vizinho que fica fascinado pela garota. Na época do seu lançamento, A Menina do Fim da Rua foi recebido com certa resistência e chegou até ser proibido em alguns estados americanos por conta do seu conteúdo sombrio e da presença da pré-adolescente Jodie Foster em cenas com conotações adultas de maneira desconfortável. Há até mesmo uma cena de nudez da personagem Rin, feita pela Connie Foster, irmã da Jodie, que já era maior de idade na época, algo que seria impensável nos dias atuais, mesmo usando uma dublê. O contexto da cena e a escolha narrativa seriam altamente criticados. Isso sem falar que assassinato, negligência parental, violência doméstica e desvivamento, se é que você me entende, são alguns dos temas tratados no filme. A obra também aborda manipulação psicológica entre adultos e menores. O personagem do Martin Sheen não faz questão de esconder suas nefastas intenções para com a garota. E a forma como esses assuntos seriam tratados num suposto remake poderia ser considerada problemática, insensível e exploratória por parte do público. The little girl who lives down the lane. Um dos exemplos mais famosos do subgênero Nazi Exploitation, Ilsa, She-Wolf of the SS, Ilsa, a guardiã perversa da SS, de 1975, mistura horror, erotismo e exploração histórica de maneira extremamente provocativa. Diane Ward encarna a personagem, a comandante de um campo de concentração nazista que realiza experimentos brutais em prisioneiros para tentar provar que mulheres suportam mais a dor do que os homens. A comandante exerce poder absoluto sobre os prisioneiros até que um deles passa a desafiar sua autoridade e ajuda a organizar uma rebelião. Na época do lançamento, o longa-metragem provocou uma onda de indignação e enfrentou restrições e proibições em diversos países. Críticos o classificaram como um dos filmes mais depravados já exibidos comercialmente. Toda essa controvérsia
ajudou a transformá-lo em um clássico do cinema exploitation dos anos 1970. Assim como vários longas que eu já comentei nesse quadro, Ilsa é um produto muito específico de uma época em que realizadores frequentemente buscavam ultrapassar limites morais, éticos e culturais apenas para chocar o público. Uma refilmagem moderna seria loucura, porque a obra combina vários elementos que hoje são considerados extremamente sensíveis. Reproduzir a abordagem de Ilsa nos dias atuais provavelmente geraria forte rejeição pública, boicotes e críticas de organizações ligadas à memória do Holocausto, além de, claro, óbvio, dificuldade para financiamento e distribuição comercial. Em 1993, Peter Greenaway realizou The Babe of Macon, batizado no Brasil de O Bebê Santo de Macon, uma das obras mais controversas de sua carreira. Ambientado em uma versão teatralizada do século XVII, o filme acompanha uma cidade assolada pela fome e pela esterilidade que passa a venerar um bebê supostamente milagroso. Espertamente, a irmã da criança transforma o menino em objeto de culto e lucro, enquanto as autoridades religiosas tentam explorar o fenômeno para consolidar o poder. A narrativa mistura teatro e realidade de forma deliberadamente confusa, criando uma parábola amarga sobre fé, superstição, manipulação e ganância. Assim que entrou em cartaz, O Bebê Santo de Macon provocou reações extremamente negativas devido às suas cenas de violência, blasfêmia religiosa, exploração simbólica de uma criança e retratos cruéis das instituições religiosas. Acusada de ser excessivamente chocante e ofensiva, a obra recebeu classificação etária severa e enfrentou dificuldades de distribuição. Em alguns países, rolaram até acusações de misantropia. Embora a liberdade artística continue existindo, uma refilmagem nos dias atuais seria extremamente complicado de viabilizar. Talvez nem tanto pelos ataques frontais à iconografia cristã. O problema maior aqui é a visão profundamente pessimista da natureza humana, onde Greenaway visualmente explora isso de maneira bastante gráfica. Além disso, há várias sequências em O Bebê Santo de Macon que lá em 1993 já eram consideradas chocantes por questões éticas e de representação, e agora certamente seriam examinadas com muito mais rigor. Uma nova versão precisaria suavizar ou eliminar justamente os elementos que tornaram o filme uma obra singular, transformando em algo muito diferente da experiência perturbadora imaginada por seu realizador. Chegando em segundo lugar, Pink Flamingos, um dos filmes mais controversos do cinema underground. Lançado em 1972 e dirigido por John Waters, que descreveu sua própria obra como um exercício de mau gosto, a trama acompanha a lendária drag queen Divine no papel de Babs Johnson, uma criminosa excêntrica que se orgulha em ser chamada pela mídia de a pessoa mais sórdida do mundo. Quando um casal rival passa a praticar atos libidinosos em público e cometer crimes grotescos no intuito de roubar seu título, Divine convoca sua família desequilibrada para eliminar a concorrência. Uma refilmagem nos dias atuais seria algo impensável. Mas, Jethro, quem em sã consciência iria sequer cogitar a possibilidade de regravar uma obra tosca dessas? Então, visto que Pink Flamingos furou bolhas e se transformou no marco da contracultura, eu não duvido de nada. Porém, ao contrário de O Vingador Tóxico, que eu nunca achei ser possível um remake e foi feito, o buraco aqui é mais embaixo, bem mais embaixo. A nova versão esbarraria não apenas em questões comerciais, mas também legais e éticas,
diversas cenas envolveriam violações das atuais normas de proteção animal, regras sindicais de produção e classificações indicativas. Além disso, grande parte do impacto do filme dependia da espontaneidade anárquica da cena underground nos anos 70 e da personalidade única da Divine, algo impossível de replicar. Mesmo que um estúdio aceitasse financiar um projeto tão provocador, a combinação de conteúdos extremos e uma rápida reação das redes sociais, reação negativa, evidentemente, poderia implodir o longa antes mesmo do início das filmagens. Lançado em 1990, o longa-metragem grego Singapore Sling é uma mistura de filme noir, horror psicológico, erotismo e humor negro. E até aí, tudo bem. Não fosse a decisão do diretor Nikos Nikolaides em construir sua obra em torno de cenas envolvendo transgressões extremas. Tudo isso fotografado em um elegante preto e branco que contrasta brutalmente com o conteúdo grotesco apresentado. A trama acompanha um detetive conhecido como Singapore Sling, um homem obcecado em encontrar Laura, sua amada desaparecida. Sua busca o leva até uma mansão isolada, onde vivem uma mãe e uma filha profundamente perturbadas, e bota perturbação nisso. O que começa com uma investigação corriqueira, logo se transforma num pesadelo surreal, envolvendo jogos de poder e tortura psicológica. As duas mulheres, que têm uma relação muito próxima até demais, fazem gato e sapato do pobre detetive. Por conta do seu conteúdo, Singapore Sling enfrentou dificuldades de exibição em diversos países na época do seu lançamento e passou muitos anos circulando apenas em festivais e em circuitos undergrounds. Apesar da sua sofisticação visual, digamos assim, o filme conseguiu provocar escândalo até mesmo entre os fãs de cinema extremo e espectadores acostumados ao cinema de arte europeu. A combinação de temas melindrosos e a maneira como o grego Nikolaides explora deliberadamente a misoginia sem qualquer tipo de preocupação tornaria inviável encontrar financiamento e distribuição para um remake. E assim como em O Bebê de Macon, descartar cenas, aliviar qualquer coisa aqui, faria a obra perder completamente o seu sentido e objetivo, que é fazer o público mergulhar em um universo de decadência absoluta. Não é à toa que Singapore Sling é considerado um dos filmes mais perturbadores do cinema europeu dos anos 1990. E aí, curtiu a lista? Pesadona, hein? Pois é. Se você tiver em mente algum longa-metragem polêmico, controverso, inquietante, desconfortável, que cabe aqui e ainda não foi abordado nos vídeos anteriores deste quadro, por favor, faça essa caridade. Escreva aí o nome desse filminho maldito no campo de comentários. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!